Hoje, infelizmente, sem o nosso amigo Rodrigo Bidu, vou tentar fazer que nem ele. Fala, galera! Aqui é o podcast Quarta para Gol, um podcast de amigos viciados em futebol americano, que a gente se reúne para falar desse esporte apaixonante, que é o esporte da bola oval. Hoje, como eu já disse, infelizmente, sem o nosso amigo Bidu, estamos aqui com o Rosca, Berg e Hulk para falar sobre os assuntos dessa semana e outros assuntos desse esporte sensacional que é o futebol americano. E como diria o Bidu, sem mais delongas, toca pro podcast. Não, mas uma delongazinha. Não esquece de se inscrever aqui, tá? Verdade, se inscreve no canal. Estamos no Spotify, Apple Podcast. Se inscreve, bota o sininho e vamos que vamos. Estamos em todas, vamos, vai. Boa, boa. E o primeiro assunto da semana, como quem é viciado em futebol americano com certeza já viu, é o grande número de jogadores que optaram por não jogar a temporada com medo da pandemia do Covid nos Estados Unidos. Alguns jogadores são jogadores de renome importante para os seus times, como, por exemplo, o Donta Hightower, linebacker do New England Patriots, o Patrick Chung, safety do New England Patriots, o running back o Damian Williams, do running back do Kansas City Chiefs, e vários outros, que certamente eu esqueci, mas vale lembrar que talvez seja por isso que o Bidu não quis participar do podcast, não pôde participar do podcast, é que 8 jogadores do New England Patriots optaram por não jogarem a temporada com medo do coronavírus. E aí, o que vocês acham? E vamos explicar também essa questão do optar ou não jogar, né? Porque existe uma saída contratual que você ganha um mínimo para ficar de fora por circunstância eventual, né? O que acontece é o seguinte, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o jogador optar por sair, não jogar a temporada, seja por medo do coronavírus, ou seja, por ele ter uma doença pré-existente, como pressão alta, como outras doenças que podem piorar o coronavírus evoluir de maneira ruim. E o Covid list, que eles chamam. E o Covid list são jogadores que tiveram Covid, contraíram Covid, e estão fora dos times. Nesse segundo caso, aconteceu com o Gardner Minshew, o quarterback até agora titular do Jaguars. O Matt Stafford, se não me engano, também aconteceu isso. O do Minshew foi recente, né? Foi agora, ontem, se não me engano. Acho que foi o primeiro quarterback titular, né? Que foi isso. Acho que não, mas acho que o Matt Stafford foi 1 ou 2 dias antes também. Matt Stafford foi agora. A grande questão é essa, né? São os jogadores de impacto, né? Que vão saindo. Quer dizer, por exemplo, no Jets, teve o CJ Mosley, que assim, depois do Jets perdeu o Jamal Adams, você perdeu ali o capitão do meio ali no middle linebacker, CJ Mosley, você praticamente fica sem defesa, né? Quer dizer, o que a gente pode visualizar daqui para frente, ainda mais levando em consideração o que está acontecendo com a Liga de Beisebol, né? Que para a gente não é muito relevante, porque a gente não curte muito beisebol, só que os americanos estão vidrados nisso, né? O mundo deles é isso. Então, no mundo deles, a Liga de Beisebol abriu e logo no início o Florida Marlins, acho que foi o Miami Marlins. Antes era Florida o nome. Mas, enfim, vários jogadores testaram 14. Positivo, tiveram que suspender. Aí estão pensando em não ter mais a temporada da Liga de Beisebol. E nisso os jogadores de futebol americano vão ficando cada vez mais preocupados. Acho que essa questão da Liga de Beisebol, da MLB ter parado, possivelmente foi o fator principal para debandada em bando mesmo, né, dos jogadores, assim, porque até para quem estava em cima do muro, entre jogar e não jogar, a partir do momento que acontece esse trauma, meio que trauma, assim, para eles, alguns estão preferindo ficar de fora, a princípio, né, eu acredito que essa seja uma das principais questões. Não sei o que vocês têm a dizer sobre isso. Eu acho que, tocando no ponto mais óbvio aí, primeiro, do Patriots, perder 2 jogadores de defesa centrais que ganharam juntos 6 Super Bowls, no Patrick Chung e no Donta Hightower, vai ter um impacto enorme para essa defesa. A defesa era muito boa, mas a gente pode esperar, obviamente, uma queda de produção enorme da defesa, né?
E falando no Jaguars, o Jaguars, por exemplo, eu sei que... Peraí, cara, só, desculpa interromper, Berg, mas vamos parar no Patriots um pouquinho. Porque o Patriots é aquele time maneiro que sempre que acontece uma coisa desse tipo, as pessoas começam a especular. Pô, mas será que o Bill Belichick não está ali mexendo as cordinhas por trás de tudo? Não estaria, sim. Induzindo os jogadores a pedir o opt-out para poder abrir lugar no cap e trazer novos free agents? Pois é, parece Como que a gente fica nisso? O que a gente acha que o Bill Belichick está fazendo? Parece uma teoria mirabolante, mas vocês sabem que o Bill Belichick esteve em Wuhan em outubro de 2019, né? Não, sacanagem. Não, mas realmente vai ser... Parece mirabolante, mas o Bill Belichick, assim, não faltam evidências de coisas mirabolantes que ele já fez fora do caminho dele para poder ter vantagem no jogo, né? Exatamente, mas o Patriots é um time engraçado que assim, todo mundo quer o tempo todo dizer que acabou a dinastia do Patriots. Nem quero entrar muito nisso, só que é engraçado que assim... Inclusive por isso tem essa aura de, tipo assim, pode estar acontecendo um fenômeno totalmente alheio ao Belichick, mas fica todo mundo, Belichick está planejando alguma coisa. Ele é tipo o Lorde do City lá, o pior que Darth Vader, né? Não, mas é bem por aí, cara. As teorias vão aparecer sempre, ainda mais que o Patriots ganhou um espaço no cap bem necessário, que eles estavam precisando aí com esses opt-outs, esses 8 agora, eu acho que com o Matt LaCosse, o Tyrion, foram 8. Então, acho que o Patriots teve um lado bom nisso, mais ou menos, dá para dizer um lado bom teve, né? Mas seguindo aí para os outros times, esse impacto do Covid, desse medo aí que está despertando nos jogadores, isso vai ter um impacto assim, direto, que obviamente são os jogadores deixando de atuar, e indireto, que são os times que estão em desenvolvimento, em rebuild, por exemplo, o Jaguars com Gardner Minshew já não vai participar de boa parte do training camp. Então, assim, todos esses times que não têm uma continuidade tão grande vão ser muito prejudicados por não ter seus jogadores disponíveis para continuar aprendendo e melhorando. E isso a gente falou lá no outro episódio, quando a gente falou sobre o impacto do coronavírus. Lembrando que esse ano não vamos ter pré-temporada, ou seja, por mais que todos nós... A gente adora, a gente é viciado em futebol americano, a gente vê até jogo de pré-temporada como se fosse temporada inteira, quer dizer, mais ou menos. Mas sem pré-temporada, os técnicos não vão conseguir avaliar o roster, todos os jogadores que ele tem de uma maneira melhor, né? E a pré-temporada vão ser só de 6 semanas. Então, coisa inédita também no futebol americano. Então, você pega uma pré-temporada mais curta, né? E a gente teve um free agency que foi muito ativo, né? Vários jogadores mudando de time e tudo mais. E sem pré-temporada e vários jogadores saindo, realmente é esse ponto que você está falando, né? A gente vai viver uma temporada esse ano diferente com relação a isso, né? Vai ser muito atípico, e aí tem uma coisa que já estavam falando ano passado, é que setembro já é o novo agosto na NFL, porque os times não estavam botando para jogar na pré-temporada, isso bem antes do Covid, né, na temporada passada, e já começou na outra também. Eu tinha muito jogador titular ficando fora da pré-temporada totalmente, tendo 2 snaps só para dizer que entrou em campo e tal. Isso já vinha acontecendo. Então agora, sem pré-temporada, nenhum jogo de pré-temporada de vez, a gente vai ver setembro com um futebol americano. A especulação seria que vai voltar a um pouco a simplicidade de um power football, de um jogo corrido, between the tackles, abre espaço e vai embora. Voltar com arroz e feijão, né? Exatamente. Eu acho que isso pode até dar uma força para o movimento de jogadores que quer abreviar o máximo possível a pré-temporada, porque a NFL nunca tira a pré-temporada, porque assim, por que vai fazer isso, né? Se tá dando dinheiro para eles. Isso. Mas assim, se ficar provado que eles conseguem começar a temporada sem precisar de uma pré-temporada para aquecer, eu acho que já bota essa conversa por terra e já dá para começar direto na temporada, né? Assim. Mas eu não quero entrar tanto nisso, mas só para dar um contraponto nisso, Hulk, tem uma parcela da NFL, dos jogadores, uma parcela bem grande, que até gosta de jogos de pré-temporada, talvez não 4, uma parcela mas são considerável, né? Uma parcela considerável, que não são os jogadores titulares, que são os jogadores lutando por lugar no roster, que dependem muito da pré-temporada e jogos de pré-temporada, não só os jogos, mas os treinamentos e tal, 7-on-7, tudo isso que a gente conhece.
para galgar uma vaga no roster. Então, o fato é que essa temporada vai ser extremamente diferente para todos os times e vamos ver o que vem por aí, né, Slu? Fala, Ru. Não, o que o Berg falou é essa coisa, que são aqueles 4 jogos, para alguns jogadores, que são os 4 jogos da vida dele, que vai garantir se eles vão estar com toda certeza nos números finais ou não, né? E uma coisa legal de até talvez citar dos jogadores que fizeram opt-out, tem um caso que para mim é um caso interessante, que é o caso do guard do Chiefs, do Kansas City Chiefs, né? O Duvernay Tardif. Muito bom você falar nele, que eu queria ir para ele agora. Não pelos motivos que vocês podem imaginar, mas fala aí. Porque ele optou não jogar, né, para estar na linha de frente, né, do combate ao Covid, que é um caso louvável, né? Para quem não sabe aí, para quem está ouvindo, Laurent Duvernay Tardif é um canadense, né, por isso o nome francês. Ele estudou medicina no Canadá, em McGill, na Universidade McGill, e de lá ele chamou atenção para os olheiros da NFL, né? Quer dizer, ele foi draftado diretamente do Canadá. Enquanto ele jogava pelo Chiefs, na pós-temporada ele adiantava os estudos dele e conseguiu o diploma enquanto jogador. Aí agora, diante dessa ameaça aí do Covid, ele sentiu que o papel dele, assim, ele faria um papel melhor como profissional da área da saúde do que como jogador de futebol americano, e decidiu ficar de fora para poder atuar, justamente como o Rosca falou, na linha de frente do Covid. Como por ele não ter se especializado ou não estar na ativa trabalhando medicamente, eu acredito até que ele vai ficar mais num papel de campanha, assim, quer dizer, usar a imagem dele para atingir uma comunidade maior, até o pessoal que fala francês, o pessoal da língua francesa no Canadá, ou o pessoal que assiste a NFL, enfim, ter uma cara para poder tomar as atitudes de saúde pública, entendeu? Acho que o papel dele maior vai ser esse, do que propriamente ficar na linha de frente, né? Que fica muito bonito a mídia falar isso, que o cara vai lá como se fosse uma guerra, né? Ele esqueceu também que na medicina não tem Super Bowl, né? Então vamos ver o que... Tipo isso. Mas a questão que eu ia falar, na verdade, era da falta dele, porque a última lesão do Mahomes, aquela lesão grave que tirou ele com o tornozelo, assim, foi um exemplo... Joelho, não foi não? Acho que ou os dois, pode ter sido os dois. Mas foi quando ele teve uma linha horrorosa, no jogo que ele teve uma linha horrorosa. Sim, não foi uma linha horrorosa, foi um bloqueio em particular, que eu achei a coisa mais elegante que eu vi do Andy Reid, assim, de todos os tempos. Porque eu vi claramente no vídeo, eu fui procurar o que aconteceu com o Mahomes no vídeo. Em câmera lenta, foi um erro de um bloqueio que o Derek Wolfe, numa quarta para short, né, quarta para polegadas, numa quarterback sneak, ele errou o bloqueio no Derek Wolfe, o Derek Wolfe deu a volta e conseguiu pegar o Mahomes de lado, quer dizer, um cara de 300 libras caindo no Mahomes de lado por um erro de um guard. Aí o Duvernay Tardif é um guard, e quer dizer, nessa lista de jogadores que estão fora, a gente cita aqueles que a gente conhece mais, mas tem vários aqui que têm papéis fundamentais, tanto de linha ofensiva, como alguns defensive tackles também, que a gente não tem um nome famoso aí, mas é capaz de... muda totalmente o papel, assim, o esquema, né? Quer dizer, a importância que isso não seria na proteção do Mahomes, por exemplo, entendeu? Eu acho que vai fazer repensar toda a questão, porque qualquer nome desses pode fazer toda a diferença até para a saúde do Mahomes, né, no caso, né? Sim. Eu só questiono o que o Berger falou sobre o impacto desses opt-outs no cap room, porque tirando CJ Mosley, Dante Hightower, Patrick Chung, provavelmente eu não tenho os números, mas assim, são jogadores muito de peso que provavelmente têm contratos maiores. Os outros jogadores que pediram para sair são jogadores que não primam pelos grandes contratos, né? Então, os caras pesados mesmo do futebol americano, nenhum deles optou para estar fora, tirando esses que eu citei, né? Então, talvez esse impacto, de fato, no cap room seja substancial. Não sei se vai ser para um roster que já começou, diga-se de passagem, que o roster já começou por um acordo da Liga com a Associação de Jogadores. O roster já começou, que eles começaram a pré-temporada agora, 1, 2 semanas. O roster já é menor, né?
Lembrando, eles começam com um roster maior, para quem está ouvindo a gente, eles começam a pré-temporada com um roster grande, de 80 jogadores, né? 80, 90 jogadores, e eles vão cortando ao longo da pré-temporada vários jogadores para acabar e começar a temporada com um roster de 53 jogadores. Eles já começaram essa pré-temporada com 60 jogadores. Isso, normal é 93. 93, isso. Então, eles começaram já com 60, ou seja, já começaram com o roster, praticamente o roster que vai começar a temporada, né? Já limpo, né? Só Hulk. Mas, em compensação, aberto aí para poder sair contratando todos os free agents da vida, né? Todos que estão disponíveis, o Clay Matthews e etc. da vida, né? Que a internet ganhou esse rumor aí do Clay Matthews talvez indo para o Patriots, aproveitando a Covid list. Cara, 2 jogadores que a gente não pode deixar de falar são Tevin Funchess, que tinha tudo para ter um lugar de destaque aí no Green Bay Packers, eu acho que um receiver 2 do Davante Adams. E um outro que eu fiquei muito surpreso foi o running back, o Damian Williams, do Kansas City Chiefs. Porque, cara, ele era um cara que eu acho que ele ia tentar segurar a posição o máximo possível. Esse daí foi o famoso caso do perdão às palavras aí, mas é o famoso caso do pede pra cagar e sai, né? Cara, eu acho assim, mas eu acho que ele tinha, não, pode ser, só que eu acho que ele tinha uma chance de tentar lutar pela posição. Sim. Então, assim, chance de tentar lutar. E aí, pois é, mas o que te diz isso, como você que jogou futebol americano? Você tem um coleguinha lá que tem uma chance de lutar pela posição. Se você perder essa chance, é possível que você nunca jogue na NFL de novo. Exatamente. Aí o que você faz? Você vai ficar em casa para proteger a sua família ou você vai lá perder a posição? De cabeça? Tentar, né? Tentar, né? Tentar faz muita diferença, porque aparecer ali no training camp, aparecer em jogos de pré-temporada, permitem, se o Chiefs resolver cortá-lo, ele conseguir um emprego em outro time. A partir do momento que você se tira da disputa, tudo pode acontecer. O Damian Williams não ganhou muito dinheiro na NFL. Ele não só está há pouco tempo na liga, como com contratos pequenos, e é possível que assim, o cara ganhe, não sei quanto ele ganhou, posso até ver agora, mas o cara ganha 3 milhões no ano, aí no outro ano não ganha nada. Acabou, parou. É a chance dele de no ano que vem falarem assim, ele deixou o Kansas City Chiefs como o running back titular do Super Bowl do Chiefs. E, tipo assim, porque não vão falar que ele perdeu. E ainda vão falar que ele ficou um ano descansando e tal, não foi banged up e tal. Então eu acho que ele sai por cima. Ele não volta, ele não sai do Chiefs por baixo, que uma hora ele ia sair do Chiefs, né? Com a chegada do eu acho que pode ser isso também, né? Tipo, não sai como sendo o running back do Super Bowl que foi tirado pelo novato, né? Ele saiu por um motivo nobre, né? Motivo de força maior. Sim. Pode ser. Aí a gente pode até emendar, né? No que seria o próximo assunto, mas para a gente não ficar cortando aí, né? Já que estamos falando do backfield do Chiefs, o que vocês acham de já falar do McCoy? Ótimo. Belo gancho, Hulk. Esse é meu próximo assunto da semana. Na verdade, o LeSean McCoy foi contratado para o Tampa Bay, né? E um contrato de 1 ano para um backfield questionável, né? A gente não sabe. Ronald Jones é sempre aquela esperança, aquele que vai, mas não vai, né? E o que segundo vocês nosso acham? amigo padre, esse é o ano do Ronald Jones. Eu, inclusive, pro padre todo ano é o ano. Alô, padre. O Bruce Arians falou que Rojo is my guy. Eu nem sabia que ele tinha esse apelido de Rojo. Tamanha a irrelevância dele para o resto da liga, né? Mas aí chega o McCoy, veterano, conhecido na liga inteira, para ameaçar o trabalho do Rojo ao lado de Tom Brady no backfield. E aí, o que vocês acham? Nós estamos divididos aqui no Quarta para Gol, né? Fala, Berg, o que você acha? Cara, eu ouvi teorias aí de que muito provavelmente quem pediu a vinda do LeSean McCoy foi o senhor Thomas Edward Brady, porque o Tom Brady ele precisa desse receiving back, ele precisa desse scat back, né? Então ele quer um veterano que saiba ler o campo como ele. Então isso assim,
eu li de alguém especulando. Então, é zero factual, tá? Mas eu achei interessante, eu acho que faz Você muito lembra sentido. a fonte? Só para sua curiosidade mesmo. Cara, foi num podcast que eu escuto do Around the NFL Só para Podcast. saber, sim, que o Sim, Around sim. the NFL é um podcast que a gente respeita a opinião, né? Mas não foi assim, não foi ninguém falando, fontes de dentro do Buccaneers, não foi isso, foi assim uma especulação. Mas me parece fazer bastante sentido, né? Do Tom Brady ter pedido, né? Me parece que faz sentido ter pedido. Só que falando sobre a Eu relevância... acho que faz total sentido. Faz total sentido ele já ter chegado já. Uhum. Mas falando da relevância do LeSean McCoy pro Buccaneers, cara, eu vou te falar que eu não vejo muita. Não vejo muita, não pelo LeSean McCoy, o que ele fez até aqui, que não foi pouca coisa. Ele é aquele borderline conversa de Hall of Fame. Ele tem uma carreira muito interessante até aqui. Não, até Vamos tentar falar português no programa, né? Porque aí começa a falar borderline, não sei o quê. É o limítrofe. Ele tá ali para estar na discussão de Hall of Fame. Ele tá ali. Dá para ter... enfim, tem ponto para sim, ponto para não. Só que eu não acho que ele tenha relevância agora. E isso eu digo porque ele não tá, por exemplo, ele não estava nem ativo no roster do Super Bowl. Ô, Berg, então, porra. No seco. Sem olhar nada, olhando no meu olho, olha pra câmera. Olhando, quantos anos o LeSean McCoy tem? 32. Você já viu antes, pô. Não, eu ia chutar 32, não. Também não vi, não. Juro que eu não vi, cara. Exatamente. Eu tenho um negócio meu, assim, que eu conheço do americano. Ok, tá. Tem um negócio meu, assim, conhecimento. Tem um negócio... você acertou. Você acertou. Parabéns, 32 anos. Mas não vamos perder o fio da meada. O que eu estava falando, assim, não dizendo que o Frank Gore vai ter uma super relevância esse ano, né? Mas a gente, assim, Frank Gore com 62 anos está jogando, né? Com 37 anos está jogando. E, assim, fazendo uma comparação meio tosca, agora, assim, o LeSean McCoy, pelo estilo de corrida com o Frank Gore, eu acho que o LeSean McCoy tem um estilo de corrida que perde muito menos ao longo dos anos do que o Frank Gore, que não tem tanta velocidade lateral e depende muito mais da velocidade de open field, quer dizer, que é o que você mais perde com a idade, né? Aquela lateral shiftiness, né, que chamam, aquela agilidade, tipo de jogador de futsal. O LeSean McCoy não vai perder isso com o tempo. Quer dizer, de 32 até 37 anos, provavelmente ele vai estar assim. Ele vai ser shift porque é assim que ele é. Vai ser shift em casa, né? Porque... Em casa, pode ser, mas assim, eu diria que 32 não é tanto assim, considerando um atleta de... Assim, porque a gente tem aquela questão do running back na NFL atingir o teto dos 30, a partir daí ele só desanda, né? E o recente do McCoy a gente não pode falar muito porque no Chiefs ele não pegou muito, né? Mas é isso que eu ia falar. E nem no Bills na última. Não, deixa eu falar do Chiefs. Deixa eu só me intrometer, até porque eu tenho. Mas o Berg ia falar aqui agora, cara. O Berg já ia falar. Fala aí, Berg. Cara, é que assim, quando eu falei que eu acho que ele não vai ter muito impacto no Buccaneers em função do que ele fez o ano passado no Chiefs ou não fez, eu não falei porque eu vendo ele jogar achei ele velho. Não só isso. Eu li que acham isso, mas eu não, olho nu, eu vendo ele jogar, não achei que ele perdeu tanto assim. Só que ele perdeu espaço. Pouco a pouco no Chiefs ele vai perdendo espaço, assim, ao longo do ano. Então eu confio no Andy Reid, que é um cara que confia no LeSean McCoy e deixou de botar ele em campo, inclusive no Super Bowl, que ele não estava nem ativo, se eu não estou enganado. Então, assim, ele pode ser shift ainda, mas não como ele era, e não como um rookie, ou não como um cara de terceiro ano. Por isso que eu acho que o espaço que ele vem perdendo se ele no Chiefs não teve espaço, ele vai ter no Buccaneers, não sei, me parece que não. Deixa eu só, desculpa, Rosca. Eu concordo um pouco com o Berg. No último ano dele no Buffalo, você já não viu. Você já não viu coisas, né? Grandes Mas ele dividiu também, né? Ele não teve. Mas aí que tá. É o dilema. Vocês são mais novos, vocês não vão lembrar, mas tinha um dilema do Tostines. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu tenho que tirar onda, que eu sou mais velho. Não, o doutor professor Slow adora mandar essa, cara. Os alunos de semiologia da UFRJ devem ouvir essa todo ano, cara, todo semestre. Não, mas agora falando sério, LeSean McCoy, ele foi, ano passado, ele foi para a melhor posição que ele poderia ir.
Ele foi para um time onde se passava muito com um quarterback excelente, que é o Patrick Mahomes, todo mundo conhece. Foi com um técnico que ele confiava. Criou ele na NFL, né? Que criou ele na NFL no Philadelphia Eagles. Num jogo que é totalmente... Queria cair como uma luva, me enganou, porque eu peguei ele no Fantasy e não serviu de nada. Enganou uma galera. Então eu achei que ia ser relevante também. Mas então, a questão assim, que eu ia entrar... Esse é o contraponto... Rapidinho, Hulk. Esse é o contraponto dele jogar. É claro que ele vai jogar no Tampa Bay Buccaneers, que tem um excelente técnico também. Bruce Arians é um excelente técnico. Vai jogar com o melhor quarterback da história, que já jogou o jogo. Né? E talento ele tem. Não dá para você negar o talento do LeSean McCoy. Agora, ficar nesse hype todo que o nosso grande amigo padre está falando que agora Não, a minha história não é com hype. A minha história não é imaginar que o LeSean McCoy está com os 26 anos dele, né? Não está novato, né? Não é a mesma coisa do que a época que ele jogou com o Vic ou que ele foi mandado embora do Eagles pelo Chip Kelly. Mas, enfim... a minha questão com o McCoy é que ele eu acho que ele se prestou a ser um role player no Chiefs. O que é o role player, né? É o running back que faz um papel específico, que ele não é para todas as descidas. Então seria o quê? O Ronald Jones, numa descida óbvia de corrida, vai ficar com ele, a bola na quarta para gol possivelmente vai para ele se for corrida, se for para passe, McCoy, mas ele só entra naquele papel específico eventual. Uma descida longa, vai precisar bloquear, porque já falaram que o Ronald Jones não sabe bloquear. O LeSean McCoy entra para bloquear. Se o ataque vai ser principalmente de passe, eu quero um running back que bloqueie mais do que um running back que corre. Então o LeSean McCoy sabe bloquear. Isso é outra habilidade. Também pega passe. Isso é outra habilidade que não envelhece, né? Ele continua com a habilidade. A questão é que no Chiefs, eles acharam outros running backs que faziam o mesmo papel. Inclusive o Damian Williams, ele não é famoso pela velocidade dele. Eu, inclusive, criticava, que eu não gostava de ver muito correndo, porque ele correndo nas 40 jardas era 4.6. Quer dizer, ele não é muito rápido, mas as outras coisas que ele faz em campo, que deixavam ele em campo. Ele não era o mais rápido do Chiefs. Só que ele estava lá pelo resto. Então, ele acabou ocupando o slot, a vaga que tinha para o LeSean McCoy. Eu acho que Tampa Bay, assim, apesar de ter draftado aquele Von lá, que eu não sei qual é do cara... No LeSean McCoy, eles pegam um veterano de confiança, assim, que se ninguém souber pegar passe e bloquear, vai ele ali. Mas também, se ele não fizer nada, ninguém vai dar falta dele, né? É o que eu imagino, assim. Ele chega não tendo que provar nada, né? Ele não tem que provar nada, ele chega para completar. Eu acho que ele vai... Não, até acho que ele tem que provar. Assim, tá todo mundo chamando ele de velho, ele tem que... nesse ponto, tudo bem. Mas eu digo assim... Eu acho que ninguém tá chegando assim com a expectativa de tipo, caramba, esse cara vai dominar o backfield. Não, eu acho que ele tá sendo cara, você não vê o padre, os torcedores do Bucks estão achando que tá vindo o McCoy recém-draftado. E não é, a questão não é essa. Eu acho que o Ronald Jones permanece sendo a expectativa de ter mais jardas corridas pelo Bucks. Mas em questão a contagem de snap, eu acho que é possível que o LeSean McCoy corte muito dessas, que principalmente em descidas de passe, é bem provável que o LeSean McCoy fique na frente dele, né? Até porque você tem o Brady de quarterback, né? Pô, cansado. Cada vez mais o Bell Cow, que é o cara o running back de 3 descidas, né? O cara que fica em campo em todas as descidas, tá acabando isso, né? Então, assim, a tendência até para você poupar os jogadores, você mudar o ataque, apresentar alguma coisa diferente, é você fazer o running back by committee, né? Que é o running back, é o comitê de running backs, né? Você apresentar vários running backs para poder mudar alguma coisa. E acho que o LeSean McCoy vai cair nessa. Vai jogar em algumas descidas, vai pegar alguns passos, mas o impacto do LeSean McCoy, como você vê nas mídias sociais... Para jogador de fantasy, eu esquece, né? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando no papel ali que se presta, de bloquear ou receber passe, ou estar ali para um passing down. É o famoso jogador de grupo, né? Jogador de grupo. Eu acho que o papel do running back tem mudado. Foi uma coisa interessante que você falou. Assim, eu, como running back, assim, tendo estudado o jogo desde que eu comecei em 2004, nessa época se prezava para os running backs ter um jogo completo, assim, ser você
o cara que não sai do campo. Você está sempre disponível a qualquer coisa e tudo que precisar você sabe fazer. Você sabe bloquear, você sabe pegar passe. Eu pensava assim, que o running back tem que fazer tudo. Mas quanto mais a NFL chega assim, ao auge do atleticismo, cada vez mais as particularidades, os papéis estão sendo feitos por especialistas, né? Sim. Quer dizer, tem o cara que é especialista em pegar passe, tem o cara que é especialista em goal line ou short yardage, que é jarda curta, tem o cara enfim, são poucos hoje em dia os que se garantem para fazer todos os papéis de todos os especialistas, né? Por isso que a gente acaba vendo essa proliferação aí do running back by committee, né? Isso. Exatamente, mas aí é outra discussão, uma discussão para outro podcast, a gente analisa. Sim, já falamos um monte de running back, ele roster. chama McCoy, já está muito velho já. Então deixa aí os comentários, o que vocês acham dessa coisa da lista de Covid, LeSean McCoy no Bucks. Padre, se você quiser deixar o comentário também pode deixar. Quem acha que o LeSean McCoy vai render, pode deixar um comentário xingando o Berg aí também. Cara, só para avisar, só para não deixar passar, porque o padre tá me mandando um WhatsApp aqui dizendo que o LeSean McCoy vai liderar a liga em jardas, mas eu acho que não, tá? O vai acontecer do padre, né? foi esse? O vai acontecer do padre já foi esse? Ele já mandou antes da gente chegar lá? Mandou, tá me enchendo o saco aqui, mas beleza. Eu tava curioso para saber o que era o próximo, né? Que a gente já ficou 10 minutos falando de LeSean McCoy aqui, meu irmão. Cara razoavelmente irrelevante, como o Rosca gostaria de dizer, né? A gente ficando, porra. Mas o cara que provavelmente nem vai ser o líder de jardas corridas em Tampa. A gente gastar esse tempo inteiro, mas enfim, foi interessante para falar dos running backs. Tem mais alguma coisa para falar, Slow? Não, acho que é isso, os assuntos da semana. Tem o último assunto da semana seria, acho que a gente não precisa nem debater aqui, que é um assunto óbvio. Joey Bosa, logicamente, renovou com o Chargers. Logicamente, o Chargers ia pagar tudo que o Joey Bosa queria. Hulk, você é torcedor do Chargers, você não vai falar do Joey Bosa. Não vou, e nem queria, nem precisava. Exatamente. Mas é importante a gente fazer esse registro. E vamos para o próximo assunto desse podcast. E o próximo assunto que a gente vai discutir aqui, aproveitando que foi uma semana meio morna no futebol americano, a gente entre várias aspas, na nossa discussão de pauta no grupo de WhatsApp que a gente tem para falar sobre o podcast, a gente acabou conversando e acho que vale a pena a gente trazer aqui algumas concertos, digamos assim, algumas para reiterar. Atrapalhadas que fizemos. Né? Atrapalhadas que fizemos. Aquelas pernadas que a gente faz para encher a linguiça, para não ficar silêncio, que a gente acaba falando uma coisa que logo depois fala, putz, eu não acredito que eu falei isso. Assim, isso, eu falei. Alguma coisa que a gente se arrepende, ou alguma informação que a gente dá errado, alguma coisa que a gente deixou de falar. Então, o momento é esse. E o primeiro que gostaria de falar, que a gente já me falou isso offline, Hulk. O que você tem para dizer? Eu queria até, se a gente conseguisse ligar para o padre e fazer isso, porra, ligando para ele falando com a gente aqui ao vivo, pelo telefone, cara, eu agradeceria, porque, porra, eu deixei o Mike Evans de fora do top 10 de wide receivers da NFL. Isso é uma parada completamente bizarra, assim, surreal. Até houve um acontecimento interessante essa semana, né? Uma certa discussão entre o Mike Evans e um certo receiver dos ex-San Diego Chargers, né? Então, fala, Hulk, fala você, sabe até melhor a história do que eu. Não, porque eu não queria contar muito, assim, porque era o Keenan Allen, primeiro ele tava falando que ele era o melhor. Mas acho que vale a pena, momento Nelson Rubens, momento Sônia Abrão. Né? Vamos lá. Primeiramente, eu queria pedir desculpas por ter deixado para o padre, o integrante do nosso podcast, ilustre integrante, torcedor do Tampa Bay Buccaneers, que eu deixei o Mike Evans de fora do top 10. Isso é surreal. Eu botei T.Y. Hilton e Keenan Allen. Keenan Allen eu botaria ainda, mas eu acho que eu tiraria... Não sei se T.Y. Hilton, mas eu teria que dar uma olhada de novo na minha lista. Enfim, mas Mike Evans não pode ficar fora do top 10. Ainda mais quando vai receber Tom Brady. Bom, essa é a introdução, porque a confusão que teve na semana foi no Twitter. O Keenan Allen, depois de ter sido nomeado aí para fazer parte dos NFL Top 100, eles falou, niggas, I'm just tired of biting my tongue. O que significa exatamente? Eu estou cansado de me segurar e não falar, porque eu sou o melhor recebedor da conferência. Aí rolou um estardalhaço na internet, porque o pessoal, o quê? Eu não tenho certeza agora se o primeiro dele foi falando da divisão ou da conferência.
mas da divisão já dava problema que o pessoal já ficou encrencando com o Tyreek Hill. Uhum. Aí começou a rolar um bafafá, estapafúrdio na internet, que todos os receivers começaram a entrar. Aí o Mike Evans entrou. Nigga, you're not even on my level. Tipo, você não tá nem na conversa. Rala. Aí o Keenan Allen entrou e falou, bitch, please, child, please. Que é uma expressão inventada pelo Chad 85, falando que Mike Evans, você e Chris Godwin, vocês podem ser rápidos, vocês podem ser altos, mas correr rota, que nem eu, que é o trabalho do wide receiver, que é separation, vocês não criam que nem eu. Pode ser muito mais rápido que eu nas 40, mas separation, eu estou no topo. Mas aí agora eu te pergunto, Hulk, ele estava errado? Eu que jogo pra galera, né? Eu não posso falar como torcedor do Chargers, né? Keenan Allen, eu já falo dele, ó. Antes dele aparecer como sendo considerado como top, eu já tô falando do cara. Antes dele produzir a nível de aparecer no Fantasy, eu tô falando, ele é um dos melhores corredores, route runners da liga. Aí a galera ria no início, né? Mas pra mim era Julio Jones e ele. Entendeu? E os outros se destacam por outras coisas deles, mas route runners, o Keenan Allen realmente é um dos melhores, é um dos mais técnicos da Então, liga. Eu gostaria até de ouvir primeiro do nosso especialista, nosso wide receiver. Parece, eu não sei, mas passou parece. anos estudando a posição e foi para a seleção brasileira, ele pode falar alguma coisa na posição, né? Cara, a primeira coisa que me chamou a atenção aí foi que falaram o seguinte, que o Keenan Allen disse que o trabalho do wide receiver é conseguir separação. Não, o trabalho do receiver é pegar a bola. Com separação ou não. O trabalho do receiver é receber. Verdade. Com separação ou não. Então, pensando assim, pensar aquelas bolas no alto do Randy Moss não é o trabalho do receiver, o trabalho do receiver. Não, mas o Randy Moss conseguia mais separação que qualquer um, né? Não, aquela contested, todos os rotas, incluindo na gol. 50-50 no sim, topo. Sim, lá. Claro que é muito importante isso. Só tô querendo dizer isso, que tipo assim, o trabalho do receiver é receber. Então, mas não é como se o Keenan Allen não fosse bom nisso também, né? Não, ele é excelente. Não é... Só porque... Cara, volta que os cachorros estão... Não precisa voltar, pode ir, não pegou não, pode falar. Bom, deixa eu continuar, então. Levantou, saiu. Não tem problema, tem que ser. Cara, só porque o trabalho do receiver, cara, não se resume à separação. O trabalho do receiver é pegar a bola, isso que eu queria destacar. Mas o Keenan Allen é muito bom nisso também, e a discussão entre Keenan Allen e Mike Evans é excelente, só que eu boto os dois em categorias meio diferentes de wide receiver. A gente até já conversou muito sobre isso no WhatsApp. Eu diria assim que o estilo do Keenan Allen, ele seria um complemento ao estilo do Mike Evans. O Mike Evans é aquele receiver de bola para o alto, passe longo, não que ele seja um cara muito veloz na bola reta, né? na rota reta, mas ele é um cara que estica o campo, ele é muito alto e ele tem essa qualidade dele na bola 50-50. O Mike Evans é excelente, ele tem uma força, o cara é muito bom nisso. E o Keenan Allen, ele se destaca 100% nesse ponto mesmo de separação. Ninguém corre rota com ele. O Devonta Adams talvez chegue perto do Keenan Allen em correr rota, mas... Route running, né? Route mas você running. pegou bem no ponto que para mim era assim... O mais relevante de falar da discussão do Mike Evans, que até inclui o Michael Thomas, e inclui o fato dele ter sido botado como 99 no Madden, né? Que era aquele negócio de falar que, porra, o Mike Evans só é grande e pega a bola lá no alto e corre rápido. Aí você falou, tá, mas o que mais que você quer? Aí eu parei pra pensar e falei, realmente, né, cara? O cara só é gigante e se ele quiser ele corre mais lento, se ele quiser correr a gol, e se você jogar a bola por alto, ele pega. Então o que mais que você quer de um receiver, né? Cara, ele não pode ficar fora do top 10, porque na bola 50-50, o Mike Evans provavelmente é o melhor da NFL, eu acho. Cara, mas é que aí que tá o ponto. É assim, eu bato muito nessa tecla, eu falo muito sobre o receiver, que é o que eu conheço mais, tá? Mas, e não é só porque eu joguei que eu tô falando isso todo mundo aqui vai entender. A galera se pega muito ao físico dos jogadores, mas esquece de que
todos os jogadores, não todos, mas muitos jogadores da posição wide receiver já surgiram com o tamanho do Calvin Johnson, com o tamanho do Terrell Owens, ou com a velocidade do Tyreek Hill. Sim. Então, pegar um Tyreek Hill da vida, só para usar um outro exemplo aí com uma característica marcante, e falar assim, o Tyreek Hill, óbvio que ele é um bom receiver, olha a velocidade dele. Quantos receivers correm tão ou mais rápido que o Tyreek Hill? Né? Essa velocidade, ou um pouquinho mais devagar, ou que seja milésimos ali na... Mas assim, a princípio, pelo que eu tinha entendido, o Keenan Allen estava falando da divisão. Então seria ele botando ele contra Tyreek Hill. O tweet inicial foi da AFC West. Como que a gente lidaria com essa comparação, Tyreek Hill e Keenan Allen? Mas olha só, o problema, eu acho que o Bergman... polêmica. Mas eu acho que o Bergman entrou num ponto que eu acho que a gente tem que chamar a discussão aqui. É muito legal fazer essas listas, né? Quem é melhor e tudo mais, mas quando, na verdade, são coisas que é muito difícil você comparar. Muito difícil. Quando, na verdade, por exemplo, Mike Evans... E não vai saber como seria o Tyreek Hill se tivesse o Gardner Minshew. Nem por conta disso. É você querer comparar caras que jogam na mesma posição, mas tem um leque de talentos diferentes. É você querer comparar, por exemplo, eu acho que você querer comparar o Mike Evans com o meu Deus, quem a gente está falando agora? O Keenan Allen, por exemplo. São recebedores completamente diferentes, funções exatamente, completamente diferentes. Allen, e caberiam os dois no mesmo time. Sem dúvida. Até porque eu acho que a comparação deveria ser, na verdade, Keenan Allen com Chris Godwin. Aí seria uma comparação talvez. mais ou menos, um pouco mais justa. Porque eles são mais parecidos. Sim, é que nem eu falar assim, quem que é melhor? Tyreek Hill ou Julian Edelman? Assim, eles jogam a mesma posição. Tipo, mas, Damian Williams ou Julian Edelman? Tipo, mais ou menos a mesma posição. Cara, é um pouco... Fazendo a comparação para o futebol... que até para os nossos ouvintes... Que a gente odeia fazer a comparação, mas a gente faz para poder, assim, nossos ouvintes, não os torcedores, também os torcedores do 4 para Gol, poderem entender melhor, né? Fazer isso. Mas, por exemplo, querer comparar quem foi melhor, né? Pirlo ou Ronaldinho Gaúcho? Na verdade, os dois são meio-campos, mas são totalmente diferentes. Completamente diferentes. Funções diferentes. Ninguém pedia para o Ronaldinho Gaúcho para marcar e ninguém passar por ele. Se ele for avaliado por isso, ele vai ser patético. Exatamente. Então, se você não pode querer avaliar, por exemplo, o Keenan Allen ou o Julian Edelman em esticar o campo. Você não pode fazer isso. Você tem que comparar o Tyreek Hill... Exatamente. Você tem que comparar o Tyreek Hill com caras que esticam o campo. Mas a questão é que é Twitter, né? Então o Twitter, o Keenan Allen mandou essa e aí tem que ouvir da galera toda, né? Tem que ouvir da galera que ganha, que recebe 2.000 jardas praticamente na temporada, que nem o Mike Evans. Tá, fala daí a discussão que eu acho que é válida assim, que dá pra ter, não quem é melhor, mas quem tu preferia ter no teu time. Hoje eu digo que eu preferia ter no meu time Mike Evans, em relação a Keenan Allen. Eu não acho que é essa a discussão, sabe por quê? Eu vou te falar. Eu sou torcedor do Chargers e eu sempre falei, enquanto eu falava que o Keenan Allen era o melhor route runner da liga, eu dizia que ele era possivelmente o melhor wide receiver 2. Por quê? Porque você precisa de um para justamente o que o Slow estava falando, esticar o campo. Se eu tivesse o Mike Evans e o Keenan Allen, aí é o bicho. Só que quando acontecia com o Philip Rivers, por exemplo, tava numa situação encurralada ali, precisava de alguém para expandir o campo, jogar no alto e pega, esse alguém era o Mike Williams. O Philip Rivers forçava muita bola no Mike Williams. Eu tinha ele na Dynasty, que a gente fala tanto aqui, enfim, peguei o Mike Williams desde novato. Ele tinha o ponto positivo que o Philip Rivers sempre forçava o touchdown nele, e ao mesmo tempo o ponto negativo é que só vinham nele bolas forçadas, bolas 50-50. Que eram justamente essas bolas que o Keenan Allen não consegue nem estar, porque ele não tem altura e velocidade para... Enfim, ele cria separação em todas as rotas, mas quando você precisa chegar do meio campo e jogar na endzone, é o Mike Williams que você procura, não é o Keenan Allen, entendeu? Eu acho que é esse ponto que fala assim, o Mike Evans realmente estando em outra categoria de receiver, né? Porque o problema é que quando você pega essa lista dos 100 melhores jogadores, na verdade, só para lembrar, essa lista de 100 melhores jogadores votada são 100 melhores jogadores, né? Então... mas do ano passado.
Sim, né? e vamos Então, lembrar assim, assim, que jogadores de futebol americano não tem nem tempo de ver os outros jogos. Quer dizer que a gente vê mais os outros jogos do que eles, porque eles estão o é tempo bem inteiro provável. malhando, comendo e dormindo, ou e Sim, fazendo merda. E vendo o jogo de com quem eles vão jogar contra, né? É, sim. tipo, né, Então, assim, basicamente. são posições, cara, que eu acho que você tinha que dividir, né? Mike Evans, por exemplo, quer ver um que ele é comparado com Mike Evans, mas eu vejo a comparação dele, não sei se vocês concordam comigo, mas com o Keenan Allen é o do Saints, meu Deus, 99 do Madden. O O Thomas, Michael Thomas. Ótimo você voltar com essa discussão, porque tá dando muita polêmica na internet botar o Michael Thomas como 99, porque a principal questão pra mim é o pessoal falando, Michael Thomas não é nem o melhor da divisão, quer dizer, o que o pessoal quer dizer com isso? Se você não botou o Julio Jones como 99, o que o Michael Thomas faz que é melhor do que o Julio Jones? Isso é uma discussão interessante, mas assim, uma coisa que a gente leva em consideração falando do Michael Thomas e do Keenan Allen, são os únicos 2 jogadores que por 3 anos seguidos tiveram mais de 97 catches e mais de 1.100 jardas recebidas. Então, cara, são 2 caras que estão num nível diferente dos outros. Eu acho que nessa discussão vocês falaram tudo. Eu acho que Keenan Allen e Mike Evans são 2 excelentes wide receivers que se completam. Eles são diferentes tipos, entendeu? Você não pode querer comparar, sei lá, A com B. Não tem como. Eles se completam. Mas... Enquanto Fala, desculpa. Um tá lá como se fosse aquela jogada que pode ser aquele passe que o cara se desvencilhou do cornerback ou do safety, correu, que é o que o Keenan Allen faz muito bem, que é a separação, que pode ser um passe que ele recebe, pode correr até o touchdown, por ter liberado esse espaço, e enquanto o Michael Evans é aquela, você jogou bola para cima, a chance dele pegar é muito maior do que um Keenan Allen, que, como o Hulk falou, talvez nem chegue lá. Talvez nem chegue lá. Mas deixa eu só deixar claro aqui, eu vou botar o tweet que deu realmente a repercussão, que não foi o primeiro da conversa. Quer dizer, o Keenan Allen começou com um falando que ele era o melhor da AFC West. Aí depois que a internet retrucou, ele voltou, tá bom. Ok, I'm tired of biting my tongue. At Cheetah, que é o Tyreek Hill, at Mike Evans, at Chris Godwin, que marcou errado, botou o Goodwin em vez de Godwin. And the list goes on. Are not a better receiver than me. Faster than me every day of the week. Quer dizer, mais rápido que eu, tudo bem. Mas separation, child, please. Quer dizer, que ele não estava falando que ele era o melhor recebedor overall. Ele até falou, eles não são melhores recebedores que eu, mas ele caracterizou sendo recebedor como uma separação, né? Então ele está falando que route running dele é melhor do que o de todo mundo. E é essa que eu acho que é a questão que vale o mérito do que ele falou, assim. Será que tá, assim, como o route running realmente ele deveria ser o melhor cotado, por exemplo, no Madden? Porque, assim, acho que é possível que as rotas dele sejam até mais bonitas que as do Julio. Eu não sei, mas eu acho que o Julio Jones tinha que ser o 99 prototípico, assim. Ou 99 de tudo que faz tudo mas bem. aí, Hulk, eu acho que entra muito, não só no Madden, como também nessa coisa desses 100 melhores jogadores, entra muito a temporada anterior, né? E na temporada anterior, o Julio Jones sofreu muito porque o Matt Ryan não foi uma das grandes críticas para ele, principalmente na primeira metade da temporada, não olhava para o Julio Jones na red zone, né? Não sei se não olhava porque ele não queria olhar ou não olhava porque... O Julio porque... Jones sofre com alguma coisa. Ele sofre tanto, tadinho. Não é questão de sofrer. Acho que o Keenan Allen. Keenan Allen, ele vem com uma pecha de que o cara ele é muito frágil, porque nas 2 ou 3 primeiras temporadas dele ele se machucou e tudo mais. Sim, mas, cara, já tem 2 ou 3 temporadas que o cara joga a temporada toda, pô. Sim. Entendeu? E joga bem. Agora, é bem verdade que no Chargers, você sabe muito melhor do que eu, agora vamos ver quem... Quer dizer, é até difícil botar toda a carga do sucesso do Chargers agora nas costas do Keenan Allen, né? Porque agora a gente não sabe nem quem vai ser o quarterback titular. Vai ser Taylor para começar e nada de arriscar passes, assim.
Não vamos Então, entregar a assim, bola para o adversário, pode correr 40 vezes por jogo. Peraí, Beck. eu só acho que tem uma coisa que eu tendo a descontar um pouco mais do que as demais pessoas que eu ouço falar de futebol americano. Eu desconto um pouco mais essa questão do quarterback. Ter um quarterback bom lançando para um receiver é melhor? É muito melhor. Ponto. Isso pacificado, não tem como falar contra isso. Mas eu acho que tem muito receiver bom aí que se destacou com um quarterback ruim. Ou não quero dizer somente ruim, assim, de uma maneira que engloba tudo. Não é um quarterback vencedor, não é um quarterback top 10, enfim. Por exemplo, o Mike Evans, ele tem todas as temporadas dele até hoje foram mais de 1.000 jardas. Só quem fez isso, 6 anos ou 7 anos, foi o Randy Moss, se não estou enganado. E isso com o James Winston. Ou seja... Mas não é dizendo que o James Winston é ruim. Tá, Porque deixa por eu só mais que ele terminar. seja Deixa eu ruim, terminar. ele tá eu vindo tô de falando, temporada James de Winston- recorde, né? O Tá, deixa eu James terminar, Winston é ruim. Não, é Sim, que ele é assim, ruim, mas estatisticamente, para produzir, ele não é ruim. tudo bem, mas deixa eu Ele terminar. passa para muitas jardas. Tá, Termina, mas Beck. olha só, ele é um quarterback ruim, ponto. Ele passa para muitas jardas, e aí tu vem passar para muitas jardas porque tá passando pro Mike Evans ou porque é o James Winston? Então a gente pode falar claramente que o James Winston é um quarterback ruim, ponto. Porque ele é cego, joga pro alto, o Mike Evans pega, igual o Johnny Football fazia. Isso aí, exatamente. Além disso, o James Winston jogava em Tampa, que era um time que sempre corria atrás do placar. A partir do segundo, quarto eu vou forçar, mas a partir do halftime era passa, porque tava perdendo de 4. Joga a bola pro alto e vê quem pega, né? E quem pega é o Mike Evans. Aí o cara vai explodir É o a nome de... torre Mas deixa que eu ele terminar tem. meu ponto. Mas assim, a gente tem um monte de receiver na NFL, que é receiver no nível acima dos outros, porque esse é o ponto que eu tô falando. Eu acho que para receiver faz o quarterback está jogando, muita. Mas para receiver... Falhou minha internet? Eu tô... Não, mas Tá, falou, tá não deu pra bom, entender o Tranquilo, ponto. tá correndo. Deu pra entender? Tá, foi mal. Mas enfim, para receiver médio, para bom, acho que faz muita diferença sim. Mas quanto mais assim, ótimo, nível lá em cima, faz menos diferença. Por exemplo, o DeAndre Hopkins do Texans, sempre Larry jogando Fitzgerald. com quarterback, Larry Fitzgerald. Então a gente tem receivers que mostram que não é Andre bem Johnson por antes do aí. DeAndre Hopkins. Andre Sim, Johnson, Andre Johnson exatamente. fez na carreira com quarterback medíocre, meu Deus do Isso, céu. cara. Então assim, Esse então cara realmente quebrou. por isso que eu não Cara. gosto, do ponto que o pessoal fala Depende do contra quarterback que ele tem, né? assim, depende, assim, por Se for óbvio o Andre depende. Johnson, meio que não depende, né? Porque onde o cara cara. lança, ele pega, né? Ele pegava. Então assim, tem essa separação do Keenan Allen, por exemplo, usando o próprio Keenan Allen, essa separação, ele vai ajudar e muito o quarterback. Um quarterback mediano com o Keenan Allen com separação fica muito melhor porque existe o Keenan Allen. Então, ele vai virar aquilo que a gente falou, vai ser o alvo de segurança, porque ele vai conseguir se desvencilhar Mas, e vai assim, estar sempre vamos livre. lá, botando no overall, assim, para fazer a linguagem do Madden, né? O Madden, na verdade, eu só tô citando aqui como, assim, uma ferramenta que alguém precisa avaliar objetivamente os jogadores, né? Até Então, os próprios assim, jogadores avaliam essa nota do Madden e ficam irritadíssimos. Eles com esse se Madden. importam, né? Eles se importam. Porque alguém ligou pro overall. Aí, assim, o Keenan Allen, você pode botar o route running dele lá no alto, que o overall ainda vai pontuar pra caralho. Tanto a velocidade, como o tamanho do Mike Evans, como a catch do Mike Evans, que é no 50-50. Possivelmente, volto a dizer, considero ele um dos melhores da liga, assim. Teria que descontar o Julio Jones, talvez, mas, pô, não o suficiente pra ele não entrar no meu top 10, né? Duas coisas que eu acho que a gente meio concorda aqui, muito claro, é que Mike Evans é top 10, com certeza, e até eu, revendo um erro meu também, que eu fiz quando eu fiz a minha lista de top 10 wide receiver, Julio Jones acima do Mike Thomas. Isso acho que nós quatro concordamos. Sim, mas a questão que acontece com o Michael Thomas é acima do Mike Thomas, né? Pela temporada dele pela temporada passada, né, e tal, pelas jardas e tal, a gente fica tendencioso a realmente botar o Michael Thomas acima, assim. É como aconteceu com o NFL Top 100. O Michael Thomas ficou na frente do Julio Jones, mas por quê? Porque os jogadores estão falando do agora, do que aconteceu ontem, né? Sim. Assim, mas em compensação, o Mike Thomas, se eu não me engano, o Mike Thomas não entrou no... O Mike Thomas foi pro Pro Bowl?
Eu acho que Mike não. Thomas foi pro Pro Bowl, claro. Foi? Claro, ele quebrou o recorde de Vamos falar um pouquinho recepção. do Michael que ele- Thomas não, agora, que ele teve só a porque eu queria temporada- saber do Berg. Fala, João, você ia falar mais Não, alguma não, coisa? fala. Interrompi. Que eu queria falar do Michael Thomas, aquele papo que ficou que o Michael Thomas é um receiver só de slants ou gol. E é um papo que eu sei que incomoda o Berg, porque fala assim, tá, mas o Berg fala pra mim, tá bom, mas se ele só pega slant, por que não corre todo mundo slant o tempo inteiro? Tipo, pega 5 jardas por jogada, não faz só isso. Por que vocês não fazem isso? Quer dizer, alguma coisa tem de diferente, né? Eu gostaria que o Berg falasse um pouco pra gente por que isso é tão Exato. importante, tipo, o que alavanca o Michael Thomas acima assim, da discussão e bota ele junto com um patamar primeiro dos receivers da NFL. Obrigado, Hulk. É exatamente Deixa eu isso. só, desculpa, deixa eu só me corrigir Fala. aqui, que eu vim buscar na internet. O Mike Thomas foi para, diga-se de passagem, era Mike Thomas e Amari Cooper de um lado, e Keenan Allen e Jarvis Landry do outro. Lembrando que do outro lado tinha o Tyreek Hill, que estava O Amari Cooper, eu acho que o Berg não botaria na frente do Keenan Allen, né? Não. Mas aí são divisões diferentes, né? Mas aí por conta do Pro Bowl. Verdade. Tá, mas voltando àquilo porque o Hulk falou, esse é o meu ponto, assim, porque eu ouvi muita gente falando sobre o Michael Thomas, falando assim, mas ele joga com o Drew Brees e ele só pega slant, e ele é um receiver de slant, Ele é um receiver de slant, né? Não, é porque muita gente fala isso, é um receiver de rota curta, Muita gente. é um slant specialist. Muita gente falava do Brandon Cooks também. Cara, aí eu pego e pergunto o seguinte, então tá, ele é um slant specialist, então é um especialista de slant, então qualquer receiver que vai fazer slant, se é fácil assim, então bota todo receiver para fazer slant e ter 190, 170... Vai ser passe completo, né? Esse 170 era o esquema passes do completos. Patriots, mais ou menos, né? De jogo corrido deles era praticamente slant, né? Só que mas era Julian Edelman da vida, né? Mas é aquela coisa que falam do Tom Brady, por exemplo, falam assim, o Brady, o Belichick joga para não errar. Então eles vão sempre no que a defesa dá. Se for 3 jardas, 5 jardas, vai em 13 e 5 jardas. Não precisa forçar. E aí é só fazer isso até chegar lá. Então só por que fazer isso. O quarterback não é o Tom Brady? É isso que eu tô. O meu ponto é. Por que não faz todo mundo simples, né? Se o Michael Thomas é um receiver de slant, por que todo mundo não vira um receiver de slant e sai quebrando recorde? Entende? Pois é. Não sei se isso merece um 99. Realmente, é o ponto agora que você tocou. Não sei se merece um 99, mas realmente, quando você para pra pensar, tá, por que não faz todo mundo isso? O cara tá liderando aí, tá quebrando todas as defesas semana, week in, week out, né? Todas as semanas. Tá destruindo a cobertura defensiva e por que não faz todo mundo isso? Imagina tu como running back, Hulk, tu pega uma bola pelo meio, tu passa aí pelo... Aí o pessoal dá aquele de desconto. Não, mas é porque ele tem o Drew Brees. Não, aí olha só, imagina tu, Hulk, tu passa pelo meio da linha, entre os guards, tu demole o primeiro linebacker e dribla o segundo safety. Aí vão dizer assim, mas só um pouquinho, é aquele linebacker que vem, ele sempre derruba, né? Ele só derruba aquele linebacker mas e aí o safety já vem no embalo. Desconto... Aí tu fala, então se é assim, por que todo running back não faz isso? Mas aí já entra no desconto, um que sofre muito exatamente esse desconto que o Berg tá falando é o Zeke Elliott, né? Já entrando na discussão de running back. O Zeke Elliott só consegue fazer isso porque corre atrás da linha de Dallas, que a linha de Dallas é um fenômeno, não sei o quê. Cara, então bota lá. Quando o Zeke Elliott não jogou, cadê que o nego produziu a mesma coisa que ele produziu? É verdade. Cara, mas Ezekiel Elliott acaba, assim, é um caso peculiar. Que ao mesmo tempo que ele é super hyped, assim, tem um hype enorme no nome dele, acaba sendo, não é underrated, mas é subvalorizado, assim, porque ele tá sempre lá. Então, assim, o piso é muito alto, o piso dele. Se ele não fizer nada... Cara, quantas jardas ele teve ano passado? A gente não tá nem falando de dizer que o Elliott ter tido uma temporada boa. Ele foi vice-líder, né? Foi ele atrás do... Foi vice-líder. Foi vice-líder atrás do Derrick Henry. E é tipo assim, todo ano ele tá lá. É difícil... É uma das coisas mais difíceis na NFL você ser líder de corrida todo ano. E ele não tá sendo líder de corrida, ele tá todo ano sendo o segundo. Tipo, ele tá produzindo muito, enquanto ninguém tá falando dele como tá numa temporada sensacional. Eu imagino que quando o Ezekiel Elliott tiver uma temporada sensacional, vai todo mundo ter que parar pra falar, né? Porque, porra... Mas já não teve esse... Aí que é o ponto, né, cara? Como já não teve, né? O problema do Ezekiel Elliott é que como ele joga... a figura dele já é meio marrenta, né?
E ele ainda joga no Dallas, No então Cowboys, meio que né, mas- o cara já E ainda tem o desconto do QB, né? Que é tipo assim, é falar Não, que é tudo nas também, costas dele, né? de fato, a linha de ataque do Cowboys é muito boa. Então, assim, vai chamar mais atenção aos olhos da grande maioria de quem, Deixa eu quem falar, vê futebol só americano. uma interrupção Vai chamar atenção, rápida. sabe, quando o Saquon Barkley pega a bola, pega o handoff e já tem um cara no backfield que ele dribla, o outro que ele quebra o tackle, aí ele corre 20 yardas. Isso chama um pouco mais de atenção do que um cara que corre nos buracos muito bem, como o Ezequiel Elliott faz, né? Mas não é só essa questão. Eu acho que talvez chame atenção. Primeiro, o Cowboys ser muito televisionado, né? A gente saber tudo que todos fazem, mas não é só isso. Mas o fato deles terem draftado alguns tipos, como o Travis Frederick, que era um center, foi draftado no primeiro round. Quer dizer, que é um center absurdo e muito acima do nível mediano de center. Só que draftar o Dallas Cowboys gastou alguns anos draftando com picks altas de primeiro round os OLs. Então, praticamente todos são famosos, assim, como sendo cotados de first round. Ainda pegou o running back e pegou um de first round. Então, acho que assim, o jogo corrido deles foi draftado o melhor possível que você pode fazer, entendeu? Foi só blue chip player. Não tem o que falar desses jogadores. Só fazendo uma correçãozinha aqui rápida em relação, não que tire, sem tirar nenhum mérito do Ezekiel. Foram 1.631 jardas, 15 TDs. Né? Ele foi quarto ano passado em jardas corridas. Né? Ah, não, tô olhando de... Ele ficou atrás do Henry, do Chubb ele fez 1.357, e do McCaffrey. Foi o quarto, mas mesmo assim, quarto é muita coisa, gente. Você tá vendo jardas totais ou de corrida? Totais? Rushing yards. De corrida. É. Sim, e foi, assim, de 4 anos dele na NFL, foi o terceiro ano dele. Exato. Ele fez 1.357 jardas ano passado. No primeiro ano de novato, ele fez 1.631. Quer dizer, praticamente 300 jardas a mais. E no ano anterior, ele tinha feito 1.436. Quer dizer, de 4 anos, esse foi o terceiro dele. Ou seja, imagina quando ele manda bem, hein? Quer dizer, que eu tô imaginando pelo menos uma temporada melhor do que a de novato dele, né? Com 1.631 jardas e 15 touchdowns. Mais alguma correção que alguém quer fazer? Cale-se agora, fale agora ou cale-se para sempre. Tô legal, acho que já rolou legal esse período aqui, né? Já podemos ir pro próximo, né? Já foi? Então, encerrando, não falem mais besteiras, porque esse episódio, esse assunto não vai voltar. E vamos para o próximo assunto. E como último assunto do podcast de hoje, a gente vai dar as nossas opiniões e os nossos chutes no vai acontecer. Começando por Hulk. Hulk, seu vai acontecer desse ano. Mais um. O meu vai acontecer, vai ter que envolver a polêmica entre Keenan Allen e Mike Evans. Foi difícil para mim formular a pergunta, porque eu não saberia exatamente assim. Em jardas eu apostaria no Mike Evans. Em touchdowns eu apostaria no Michael Evans. Então eu procurei recepções. Quem vai ter mais recepções? Eu aposto que o Keenan Allen vai ter mais recepções nessa temporada de 2020. E vocês, vai acontecer Keenan Allen com mais recepções que Mike Evans, sim ou não? Bom, eu acho que sim. Eu acho que sim, pelo que até a gente estava conversando antes, que o ataque do Chargers deve ser não de arriscar tanto esse ano. Então, como o Keenan Allen vai ser aquela bola de segurança, né? O cara vai conseguir a separação, ele vai estar sempre livre, vai estar sempre recebendo. Então, eu imagino que seja o Tyrod Taylor ou que seja o Justin Herbert, acho que eles vão procurar... Tá aí também, né? Que é o tight end, né? Sim. Pode ser uma bola de segurança também. Também pode. Se ele tiver inteiro, que ele também fica... Era isso que eu ia falar agora, se ele ficar problema. Inteiro, né? É. Mas eu acredito sim que o Keenan Allen vai ter mais recepções do que o Mike Evans. Certeza absoluta. Absoluta. Keenan Allen vai ter mais. Nos últimos 3 anos ele vem tendo mais. E o Mike Evans vai ter outros. Desculpa, o Tom Brady vai ter outros targets que não são, outros alvos que não são Mike Evans. Então acho que é Keenan Allen na veia.
Interessante. Para mim, não vai acontecer. Mike Evans vai ter mais recepções do que Keenan Allen, porque Keenan Obrigado, Allen vai se Slow. machucar na segunda semana. Alguns isso? falam Ele vai não, receber. Covid. Olha o cara. Covid. Não, isso porque é médico, hein? Rogando praga Né? nos outros. Olha isso. Não vai receber tanto passe, só vai ter ele para marcar, ele vai tomar uma porrada que ele vai se machucar, porque coitado, acabei de falar há 5 minutos atrás que Legal. Keenan Ainda Allen bem não que é alguém devido. fala não, né? É, Ainda né? bem que alguém fala não para poder fazer a pergunta ser boa, né? Então vamos embora na próxima. Quem vem de próximo? Berg tem? Berg, Eu tenho. Cara, a gente falou de running back, falou de LeSean McCoy e da sua irrelevância, falamos de Ezekiel Elliott, então eu vou trazer uma aqui para vocês. Eu vou dizer que vai acontecer que o Ezekiel Elliott vai ter 5 vezes mais TDs do que o LeSean McCoy. Ou mais, né? 5 vezes mais ou mais, né? Então, assim, se o LeSean McCoy, só para tentar deixar claro aqui, se o LeSean McCoy tiver 3 TDs na temporada, TDs totais, não só corridos, TDs totais, se tiver só 3, o Ezekiel Elliott tem que ter 15 ou mais. Acho que ficou claro, né? E eu acho que isso vai acontecer. Fala tu, Hulk, especialista Meu Deus do running céu, back. você vai ter que tomar uma... O padre vai ter que pegar o microfone e ficar 20 minutos descascando, Berg. Lembrando que, assim, ano passado, o LeSean McCoy teve exatamente 1 touchdown corrido pelo Chiefs, né? E no quantos, ano e quantos, ele retrasado, quantos recebidos? Recebido 0. Ah, tá. Então é pouco, né? Não, tipo isso. Não, perdão. Ele teve 1. Teve 1 recebido para 6 jardas. Com 4 touchdowns corridos. Foram 5 touchdowns totais. No ano passado, no anterior, ele tinha 3 corridos por Buffalo e 0 recebidos. Um ano antes, 6 corridos por Buffalo também e 2 recebidos. Tudo isso para dizer que eu vou no não! Claro que não, porque running backs, o LeSean McCoy vai ter que fazer pelo menos 5 TDs para ficar bonito. E 5 vezes 5 dá 25. Ezekiel Elliott não vai fazer 25 TDs. Ele tem que estar em campo, né? Só faz TD quem está em campo. Vamos lá, Slow, o que tu acha? apesar de achar que LeSean McCoy não vai ser essa Coca-Cola toda no ataque do Patriots, Do deserto. a matemática joga não é contra. Patriots, é Do Buccaneers. Bucks, do ataque do Bucks. Desculpa, do Ao Bucks. invés de ser no freio, é no pântano. É no pântano. Aquele Oswald Souza, Tristão Garcia joga contra O grande Berg. A matemático brasileiro. a matemática joga contra Berg. É muito difícil acontecer, Berg. Eu vou ir não. Berg, desculpa, cara, o multiplicador que você usou é muito alto, cara. É muito alto, não vai acontecer. Desculpa por quê, cara? É sempre bom deixar Berg errado, porque ele acha que ele sempre dá certo. Cara, vocês são burros. Olha só. Não respeita a burrice de vocês. Ele já vai virar e falar, tá certo, é uma coisa muito solitária. Cara, teve um ano, uma temporada que o LeSean McCoy teve uma média de jardas por corrida abaixo de 4.0. Que foi 2018 em Buffalo. Em 2018 ele tinha 32 anos ou não? Não sei, não lembro. Não, em 2018 ele tinha 31. Ah, tá. Não tinha 32 anos ainda, ele não era mais... Não, de 30 para 31. Porque o tempo tá passando, né? Ele tá ficando pior, só pra... Continua passando, né? O tempo. Ainda falar isso pro running back, a gente não tem mais tempo. Não, e a questão é ele, qual foi a última lesão dele no ano passado, cara? Ele se lesionou. nenhuma. Só se lesiona quem joga. Precisamente. LeSean McCoy só tá jogando Madden, como é que vai lesionar? É verdade. Isso vai acontecer. Eu ouvi falar que ele foi... Eu ouvi falar que Cala a LeSean boca, McCoy Berg, agora é arroz. foi muito bem no... LeSean McCoy foi muito bem no Super Bowl, então eu posso estar errado. Vai acontecer. Tchau, Berg. Bom, já que a gente falou de free agents, né? Tem alguns jogadores ainda que estão no free agent. Um deles é o Clay Matthews, que já passou pelo meu Packers, é um jogador que eu gosto, acho muito bom. E ventilou ele nessa semana que poderia parar no Patriots. Então, o que vocês acham? Clay Matthews para no Patriots, já que o Patriots está com tantos jogadores optando por não jogar a temporada? Especificamente no Patriots ou você vai botar alguém? Especificamente no Patriots. Que time ele vai ter? Isso eu não tenho dúvida. Mas vamos especificamente no Patriots. Uma fodaraça, porque depois de eu ter ouvido esses rumores, eu acho que tem vários rumores que não têm substância, assim, o que quer dizer que inventam rumores do nada
E não havia um pensamento por trás disso. Mas a partir de que há um pensamento e um movimento por trás, um Bill Belichick da vida vai olhar e vai falar: vem cá, esse Clay Matthews, vamos olhar o que a gente precisa fazer para bater ele. Só pagar o mínimo para veterano e ele vai vir jogar com a gente? Exatamente. Foi interessante nessa temporada de Covid que 7 ex-Patriots estão no opt-out. Vamos assinar alguma coisa com ele só para garantir que se a gente não tiver uma defesa, tem um Clay Matthews, né? Eu acho que eu vou de sim, então, hein? Que eu tô gostando dessa possibilidade, hein? Berg. Não, vai lá, Slow. Eu acho que, só para ser do contra e para... Não é muito do contra, não, porque eu acho que até para seguindo os matemáticos Tristão Garcia e Oswald de Souza, eu acho que a chance maior é dele não assinar. Não, eu acho que faz muito sentido, cara. Acho que faz muito até sentido demais, o né? Clay. Então, mas como eu quero irritar, estou chateado pelo nosso amigo Bidu, nosso host, não estar aqui. Vamos Eu deixar vou falar que registrado não, isso, né? não vai isso. Vou deixar registrado que não, que o Bill Belichick está fazendo tudo isso porque ele está tancando para pegar o menino Trevor Lawrence. Tem um sentido maior para tudo isso? Não, mas eu acho que não. Acho que são 31 times, quer dizer, 31. Não sei se todos eles vão precisar do Clay Matthews, mas assim, que também já não é essa Coca-Cola toda, né? O que a gente lembra do Clay Matthews, principalmente Rosca lembra do Clay Matthews, é aquele maluco que foi super dominante. A última temporada dele nos Rams foi boa. Ele jogou bem. Então, foi boa, mas foi longe de ser o Clay Matthews que todo mundo esperava, inclusive o que o Rams esperava, porque senão eles renovariam com o Clay Matthews. Eu acho que não. Sim. Eu acho que não. Não vai. Que não vai. isso? Isso é uma pergunta boa. Dele, e assim, cara, foi premeditada. E assim se faz uma pergunta boa, 50-50. Eu admito que eu estava esperando a resposta do Hulk do Slow para eu poder... Que se fosse a mesma, eu ia na mesma só para uma pergunta ruim. Para poder se posicionar. Sabia. Mas agora que vocês já mostraram... Cara, Clay Matthews no Patriots me sound é muito escroto, né? Falando inglês, né? Eu não falo mais português agora, só falo inglês, se joga mesmo. Mas enfim, deixando as bichices de lado, me parece muito interessante assim, essa proposta do Clay Matthews no Patriots. E acho que mesmo o Belichick, que não tem o Instaface e não segue a internet, alguém vai falar pra ele, vai falar: porra, parece interessante isso aí, hein? O que eu preciso fazer? Você só tem que pagar o Veterans Minimum pro Clay Matthews que ele vem. Pô, então vem, né? Com força. Vem não. Bom, e o meu vai acontecer, lembrando do primeiro assunto que a gente conversou sobre isso, sobre o Covid e os impactos nessa temporada, e até lembrando coisa que eu ia comentar na época, na hora que a gente estava falando sobre isso, não comentei, da diferença entre como a NBA está levando tudo isso e como a Liga de Beisebol está levando tudo isso do Covid, né? A NBA fez uma bolha, todos os jogadores dentro da Disney, todo mundo no hotel, ninguém sai, ninguém entra, não pode sair para nada, só podem comer lá dentro do próprio hotel, restaurante do hotel, é um negócio super controlado, então todos os jogadores estão lá. A Liga de Beisebol, logicamente, não tem torcida, mas eles estão viajando, indo para o estádio do outro time e tudo mais, e teve esse boom de casos de casos de Covid nos times. Então, a princípio, parece que a Liga vai adotar mesmo essa coisa de jogos em casa, jogos fora. Então, minha pergunta é, vai acontecer a temporada? É a melhor pergunta de todas. É a que todo mundo quer saber. A grande pergunta é essa, vai ter temporada ou não? Então, será inútil todo o nosso esforço de falar sobre o futebol americano? E haja assunto para a gente fazer esse podcast sem a temporada, né? Então, por conta disso, já vou te passar a palavra, Berg. Eu acho que vai acontecer a temporada. Eu acho que tem muita coisa em jogo, tem muito dinheiro em jogo. Muito dinheiro em jogo. Isso, é dinheiro. E o negócio é um business, então eu acho que vai acontecer a temporada. Eu acho, Slow, que seria uma pergunta mais interessante ainda se a gente fizesse o seguinte: vai acontecer uma temporada de 16 jogos, que cada vez mais seria se falando se fosse a sua pergunta, mas não é a sua pergunta, é do Slow. Obrigado, o cara veio do nada esculachar a minha pergunta. Obrigado. Hoje, só ele. Tá chato que só ele. Mas eu acho que seria mais interessante.
Hulk, deixa os outros falarem um pouquinho, meu amigo. Ok, só Olha um só, pouquinho. se fosse uma temporada de... a pergunta, se fosse uma temporada de menos jogos, eu diria se a pergunta fosse, vai acontecer uma temporada de 16 jogos, eu diria não. Entre vai ou não vai ter temporada, eu acho que todo mundo aqui vai dizer sim. E lembrando que a temporada desse ano, os playoffs tem mais jogos, né? É verdade, bem lembrado. Sobe mais time. Eu acho que Cara, também vai mas ter todo temporada, mundo, cara. não necessariamente, eu acho. Rosca, você tem uma opinião formada sobre o assunto? Não, cara, eu só simplesmente acho que vai ter pela questão dinheiro. Envolve muita grana. NFL, né, cara? NFL tá muito muita mais grana do que qualquer coisa, né? É, cara, então... Não é um negócio bilionário, né? Depende disso. Não tem isso. Vai acontecer com certeza. E Hulk, o que você diria quanto a isso? Vai lá. O Hulk tá falando tanto que agora ele tá perguntando para ele mesmo, cara. Incrível. Obrigado, Hulk, por me passar a palavra. Obrigado, doutor Matheus, por me passar a palavra. O Hulk está desenvolvendo personalidades múltiplas para responder essa pergunta. Assim, eu acho que só porque a gente está tendo o trabalho de fazer um podcast e conversar sobre a NFL, eu tô torcendo muito para ter uma temporada, cara. Que se eu não tiver temporada, a gente tá ferrado, cara. Imagina Como a gente vai arrumar assunto. Vou ter que ficar falando de Covid, vou ter que voltar a dar plantão. Pô, gente, que isso? Eu quero falar de NFL aqui o tempo inteiro. Não, vai ter que ter temporada, esquece. Sim. Eu nem sei se eu acredito ou não, mas eu quero falar de NFL, então sim. Então, beleza, galera. Deixe seus comentários aqui sobre o nosso Vai Acontecer. O que vocês acham? Aqui, escreve aí qualquer pergunta que vocês tenham do próximo Vai Acontecer. Pode deixar aí que a gente responde. Deixa eu agradecer em particular a cada um de vocês, porque puta que pariu, se você assistiu até essa hora, você é um guerreiro. Na moral, você tá privilegiando a gente com esse direito de poder conversar sobre a coisa que a gente mais adora, que é futebol americano. Somos viciados e vamos ficar lendo sobre isso, independente se tem alguém para ouvir ou não. Então, se você ouviu, muito obrigado mesmo, de coração. E segue a gente, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações de tudo que a gente faz aqui e fala sobre futebol americano. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.